Olá, pessoal! Dando sequência aos nossos vídeos sobre o trabalho com textos acadêmicos, hoje eu vou falar sobre as anotações que a gente precisa fazer durante a leitura de textos acadêmicos e vou dar dicas de anotações. É importante lembrar que essa atividade não corresponde a atividades do nosso calendário acadêmico que se encontra suspenso, que ela compõe a nossa iniciativa, enquanto professores, de propor algumas atividades que, apesar de não corresponderem à continuidade do calendário, são atividades que trazem um enriquecimento para o estudante de um modo geral. Por que tomar notas é indispensável? No vídeo anterior, eu falei sobre a leitura de textos, expliquei que quando a gente vai ler um texto acadêmico, a gente precisa de um estado de concentração e imersão. Uma das estratégias que nos coloca nesse estado, que nos ajuda a entrar em contato mais profundo com o texto, é a anotação. Essas reflexões que eu estou trazendo aqui, como eu já disse no vídeo anterior, elas estão fundamentadas num livro que se chama Metodologia Filosófica, cuja referência eu também já disponibilizei junto com o vídeo anterior. E nesse texto, um dos aspectos que os autores destacam é que ler o texto anotando ajuda a fixar a atenção no texto. Te ajuda a entrar naquele estado que eu comentei no vídeo anterior, de imersão, sair da relação com as coisas do cotidiano, dos pensamentos invasivos e ficar ali mais entregue ao texto e ao conteúdo que o texto está trazendo. Ter o hábito de anotar durante a leitura ajuda nisso. Outra contribuição é que contribui para memorizar reflexões propostas pelo autor. Quando eu estou lendo o texto, muitas ideias vão surgindo, né, na nossa cabeça quando a gente está lendo um texto. E para a gente não perder essas ideias, é importante anotar, porque eu posso, numa segunda leitura, não ter a mesma ideia que aquela primeira leitura, a leitura inicial, me trouxe, né? Então é importante anotar. Também prepara para que o estudante exercite a sua autonomia e, principalmente, desenvolva essa autonomia intelectual. Quando eu leio um texto só decodificando as palavras ali e fazendo grifos com marca-texto, e não elaboro ideias, não registro nada, eu tenho uma possibilidade muito menor de desenvolver uma autonomia intelectual, ou seja, uma autonomia de pensamento em relação ao texto, em relação à minha forma de compreender o texto, para que depois eu possa comparar, né, com outros críticos daquele texto. Eu estou falando do desenvolvimento de uma habilidade intelectual mesmo, que é a autonomia intelectual, tá? A anotação, o hábito de anotar durante a leitura de texto contribui muito para o desenvolvimento da autonomia intelectual. Aumenta a cultura do leitor. Quando você está lendo um texto e quer registrar, explicar o parágrafo com as suas palavras, você tem que entender, né? E surgem muitos termos novos, o que vai te forçar a procurar no dicionário, enfim. Te coloca numa posição de buscar fontes diversas para ter uma compreensão melhor do que o texto está dizendo, ampliando assim a cultura de quem está lendo e fazendo o esforço de anotar as coisas relevantes durante a leitura. Além disso, aprimora o aproveitamento do conteúdo lido. Quando eu leio, às vezes eu posso até conseguir me concentrar, né, e ler um texto inteiro, terminar de ler com uma sensação de compreensão, mas isso não quer dizer que esse conteúdo está bem internalizado, bem apropriado por mim. Pode ser que daqui a um mês, quando eu volte no texto, eu não consiga lembrar as reflexões que eu tive no momento que eu estava lendo, né? Então, uma das contribuições da anotação é aprimorar o aproveitamento do conteúdo.
Outra é facilitar revisões, aproveitando os esforços empreendidos em leituras anteriores. Quando eu volto para revisar o texto e eu tenho anotações, é totalmente diferente de revisar um texto em que eu só grifei partes. Porque as anotações são um recurso de memória que me remetem com muito mais intensidade aos processos que eu vivi durante a leitura do que o grifo. Eu posso ler um texto hoje e daqui a um mês voltar lá e nem lembrar direito por que eu grifei aquela parte. Porque quando a gente escolhe grifar uma parte, é porque vem um pensamento na nossa cabeça, né? E na anotação já fica mais detalhado o que eu pensei naquele momento, com o que eu relacionei aquele trecho. Então essas são as justificativas para que a gente passe a ler ou aprimore, passe a anotar, né, passe a ler anotando ou aprimore ainda mais as nossas anotações de texto. Já que nós já compreendemos por que é importante anotar, vamos conhecer agora os tipos de anotação que os autores propõem. Eles propõem dois tipos. O primeiro tipo são as notas destinadas a uma tarefa. O que são essas notas? Quando a gente faz anotações, são aquelas anotações elaboradas para responder a alguma solicitação feita ao leitor. Então, é quando o leitor do texto resolve anotar, mas ele não decide anotar por iniciativa dele. Ele anota porque tem alguma demanda externa, alguém pediu para ele se atentar para algo nesse texto. Né? Então, o professor pediu um resumo, ou ele está respondendo a um questionário sobre o texto. O questionário é uma solicitação externa, e aí ele vai anotar conteúdos correspondentes às perguntas que o questionário solicita. Né? Então, esse tipo de anotação é um tipo de anotação com menos autonomia. E o segundo tipo, que é o tipo que a gente vai se aprofundar aqui nesse vídeo de hoje, são as notas pessoais. Então, o que são as notas pessoais? São aquelas anotações elaboradas por iniciativa e escolha do leitor. O leitor resolve anotar, tá? E esse tipo de anotação é chamado pelos autores de fichas de leitura. Então, esse segundo tipo que a gente vai aprofundar aqui no vídeo de hoje, é aquele tipo de anotação que eu decido fazer, eu como leitora, por interesse meu, não porque alguém pediu ou para responder um questionário, mas porque eu quero ter um registro da leitura daquele texto. E por que fazer fichas de leitura, que são esse segundo tipo de anotação que a gente apresentou no slide anterior? Esse tipo de anotação com autonomia, que é feito por decisão do leitor. Para que fazer uma ficha de leitura? Para que fazer anotação se ninguém me pediu? Os autores do livro Metodologia Filosófica trazem uma frase que é uma síntese do principal motivo de que o leitor de texto acadêmico faça anotações durante a leitura. A frase é a seguinte: o tempo passado sobre os textos, mas que não se concretiza em fichas, é praticamente tempo perdido. O que eles estão querendo dizer com isso? Por mais que eu me esforce para entender um texto, ao longo do tempo, as reflexões, as ideias, as angústias, as dúvidas que surgiram durante a leitura se perdem. Porque no momento que eu estou lendo, eu estou numa relação única com o texto e esse momento não tem como centralidade a memorização. Então, o primeiro aspecto que justifica por que fazer essas fichas de leitura é o risco de perder o esforço empreendido na leitura. Então, por mais que eu me esforce para ler um texto e compreendê-lo, se eu não fiz nenhum tipo de registro, confiei somente no registro da minha memória, o risco de eu perder o esforço desenvolvido, né, o esforço empreendido no momento que eu li, é muito grande. Por quê? A memória não é a função central
no momento em que eu estou lendo, ou pelo menos não deveria ser a função central no momento em que eu estou lendo um texto acadêmico. Eu não leio, né? O leitor não deve ler um texto acadêmico com o objetivo de memorizar esse texto, ou não exclusivamente com esse objetivo. As partes do texto que a gente vai memorizar vai se dar como consequência da nossa compreensão. Então, o principal objetivo na leitura de um texto acadêmico tem que ser o de compreender o texto. Portanto, a gente vai ter como recurso, claro, todas as funções, em cada atividade que a gente realiza, todas as funções psicológicas são mobilizadas. Porém, é muito mais central que eu consiga ter a atenção do que a memória no momento da leitura. Só que se eu estiver lendo um texto que é muito longo e que eu preciso memorizar partes, porque eu vou ser avaliado ou coisa do tipo, eu posso gastar muita energia nesse esforço de memorização que vai me prejudicar no meu processo de fruição ao longo da leitura, de percorrer o texto. Então, para que eu não precise ficar preocupada em armazenar na memória os aspectos que o texto traz, eu tenho que armazenar registrando no papel ou num arquivo de computador, né? Mas registrando, porque esse registro vai ser a minha memória, para quando eu voltar a ter contato com esse texto, eu me lembre de tudo o que esse texto me provocou em termos de dúvida, em termos de ideias, em termos de compreensão. Então, a memória tem que estar fora da nossa cabeça, ela tem que estar no papel ou no arquivo de computador que eu resolvi anotar as questões importantes, relevantes que eu decidi para o meu texto, tá? Por que a memória não é central no momento da leitura? E por que é também uma relação diferente que a gente tem com o texto acadêmico em termos de memorização? O texto acadêmico é diferente de um filme ou de um romance, que tem personagens que fazem com que quase que espontaneamente eu consiga memorizar a sequência de ideias apresentadas, tá? No texto acadêmico, o que se apresenta ali é o pensamento do autor. E o pensamento do autor não se torna uma mera lembrança para o leitor. A gente não lê os pensamentos para lembrar. A gente lembra de parte desses pensamentos pelo que ele provocou na gente, pelo que aqueles pensamentos provocaram, as reflexões que eles desencadearam. Então, eu não tenho que ter centralidade na questão da memória, me preocupando em memorizar. E por isso que eu preciso registrar. Essas fichas de leitura, por isso, não podem ser feitas de última hora, né? Eu não posso começar a fazer fichas de leitura só porque eu vou ter prova na semana que vem. O que os autores estão propondo é que essa forma de anotar, essa anotação frequente de cada texto que for ser lido pelo leitor, que isso se torne um hábito de estudos e não uma estratégia de estudos. É também uma estratégia, mas que ela se torne hábito. Que ela não seja feita de última hora para cumprir tabela porque eu vou ter prova na semana que vem. Claro que muitas vezes, pelas condições que cada um tem, pode ser que só consiga até mesmo ter contato com o texto próximo dos momentos de prova, né? Mas nós estamos falando aqui de como organizar as estratégias e aí cada uma avaliar nas suas condições de vida como é que põe em prática, né, essas dicas, essas propostas ou não, tá? Então, o ideal é que eu consiga fazer esse esforço de registro em cada texto lido, toda vez que eu for ler um texto acadêmico, e não somente quando eu preciso estudar por conta de uma avaliação. Tá, agora que a gente já viu que é importante, como fazer fichas de leitura? Primeiro ponto é que não dá para ter regras e normas muito rígidas, porque a elaboração dessas fichas, dessas anotações pessoais,
como o próprio nome já diz, são estritamente pessoais e cada uma de vocês vai analisar o que funciona mais, né? Quais são as suas formas de anotação que são mais eficazes, que te ajudam mais a lembrar, a entender melhor o que você anotou. Porém, mesmo não dando para a gente ter normas muito rígidas, é importante a gente pensar em algumas dicas de sistematização. E o tamanho? Que tamanho tem que ter essas anotações? Também é um aspecto que não dá para a gente definir previamente. Tem que ser para cada 20 páginas 5. Não dá para fazer isso. Porque esse tamanho sempre vai depender muito do meu objetivo de leitura. Mesmo que eu esteja fazendo uma nota pessoal, ou seja, eu estou anotando porque eu quero e não porque tenho uma tarefa para responder, mesmo assim, quando eu anoto, eu estou respondendo a coisas, né? Por exemplo, você pode ter o mesmo texto em duas disciplinas diferentes. Para cada disciplina, ênfases vão ser dadas a aspectos diferentes desse texto, mesmo que seja o mesmo texto. Ele vai cumprir uma função diferente em cada disciplina. Então, quando eu vou ler esse texto para a disciplina X, é diferente de quando eu vou ler esse texto para a disciplina Y. Tá? Então, sempre o leitor está lendo com um objetivo. O entendimento dele está sempre associado ao contexto de leitura, ao que levou ele a ler esse texto. E isso vai interferir no tamanho das anotações, né? De quanto eu vou anotar e o que eu vou considerar relevante ou não nesse texto. O que dá para a gente falar sobre o tamanho é que ele não pode ser extremamente sucinto, tipo, para um texto de 20 páginas eu anotei uma página, e também não dá para ele ser extremamente extenso. Para esse mesmo texto de 20 páginas eu anotei 17, que aí perde o sentido. As anotações estão relacionadas também com a nossa capacidade de síntese, né? Mas que a gente vai desenvolvendo ao longo do exercício. Para mim é muito difícil resumir, sintetizar ou explicar. É tudo difícil no início. Então, a ideia das notas é justamente para que você exercite a leitura e a escrita no seu processo de estudar. Não deixe para exercitar a escrita somente nos momentos de avaliação, tá? E esse volume, então, esse volume final, né, de quanto vai ficar essas fichas, se vai ser muito grande, vai ser muito pequeno, vai estar relacionado com todo esse contexto. Por que eu estou lendo o texto? O que eu vou considerar relevante, se ele está relacionado com o assunto X ou Y? Tudo isso serão fatores que vão influenciar nesse tamanho, mas que não pode ser nem muito grande nem muito pequeno. Enfim, vamos para as dicas práticas. Como fazer então essas anotações? Algumas dicas. Claro que cada um vai ter sua forma pessoal, mas os autores apresentam dicas. Primeira delas, crie símbolos e abreviações que agilizem sua escrita. Gente, nós fazemos muito isso na escrita das redes sociais, né? A gente criou todo um conjunto de abreviações, tipo TMJ, tamo junto, TB também. É essa mesma lógica que os autores estão propondo, que nas suas anotações de texto, você crie abreviações e use símbolos, por exemplo, eles sugerem símbolos da matemática, representando ideias, para que isso agilize a sua escrita e você não gaste tanto tempo escrevendo. Segunda dica, recorra a cores diferentes para destacar ideias relevantes. As cores podem ajudar muito na sua organização de anotação. Por exemplo, se eu escolho toda vez que eu vou falar de um conceito, escrever em vermelho, vai ficar muito mais fácil, seja escrevendo no computador ou escrevendo à mão. Se eu uso esse recurso das cores, fica muito mais fácil depois eu bater o olho nas fichas de anotação e encontrar os assuntos, organizar o meu pensamento. Outra dica,
anote a referência completa na ficha de leitura, segundo as normas formais. Gente, essa dica vale ouro, porque é muito comum a gente ler um texto e depois, quando a gente precisar fazer um texto sobre ele ou usar ele para citar em alguma coisa, não conseguir mais localizar as referências. Então, esse é o primeiro ponto, é que fazer a referência formal, né, antes de começar a ler o texto, eu já anotar as referências. O que eu estou chamando de referência formal? Ou eu escolho um padrão, a BNT ou APA, enfim, independente da agência que você escolha, da instituição de normas que você defina, ou um padrão geralzão mesmo. No livro eles falam, um padrão geral, tipo autor, sobrenome do autor, título do texto, local de publicação, ano de publicação, o número da edição, se tem tradução ou não. E tornando isso um hábito, já desde o primeiro ano da graduação, é muito importante, facilita muito a vida do estudante mais para frente. E por fim, a última dica, faça um caderno. E aí os autores lá do texto estão falando só num caderno, que o texto é meio antigo, mas eu acrescentei aqui, ou um arquivo, pode ser um arquivo, mas faça um caderno ou um arquivo de vocabulário específico, relacionando os significados de dicionário com o contexto em que os termos aparecem no texto. O que significa isso? Com certeza, na leitura de textos acadêmicos, nós nos deparamos com termos desconhecidos. Os leitores mais experientes menos, e os menos experientes vão se deparar mais vezes, né, com termos desconhecidos. Mas a gente sempre se depara. Então, além de buscar no dicionário o que significa aquele termo, é importante que eu anote para aquele texto o significado geral. Porque aquele significado do dicionário vai me ajudar a entender o trecho em que o termo aparece. E é importante que eu faça esse registro para que eu vá aprimorando a minha compreensão do texto como um todo, né? E ampliando a minha compreensão dos termos diferentes, dos termos estranhos a mim, que eu estou ampliando em termos do vocabulário adquirido, tá? Bom, resumindo, pessoal, elaborar fichas de leitura sistematicamente. Então, é importante que você faça disso um hábito. Não realize isso só como uma tarefa solicitada ou só quando precisar estudar para a prova. Habituar-se a elaborar referências exatas. Esse é um outro hábito precioso, que vai fazer muita diferença para a sua organização de estudos. Tentar anotar as referências, mesmo que você não faça exatamente dentro de um padrão específico, mas já anotar com sobrenome, nome de autor, título do texto lido, se ele está num capítulo de livro ou numa revista, ano de publicação, local que ele foi publicado, tudo isso. Todas essas informações precisam constar, né, constam em geral dos textos acadêmicos. É importante que você, já antes de iniciar a leitura, já tenha lá de antemão feito essas anotações. Manter em dia o seu caderno de vocabulário ou arquivo. O que é isso? Sempre que surgir dúvidas de termos com os quais vocês se depararem ao longo do texto, buscar esse significado no dicionário, mas fazer uma nota ali, uma anotação de esclarecimento naquele contexto daquele texto, o que esse termo está significando, no que ele ajuda a entender a ideia que o autor está defendendo ali. Essas foram as dicas para as anotações, e no próximo vídeo a gente dá continuidade a essas estratégias de estudo e leitura de textos acadêmicos. Até mais!